Em Jujutsu Kaisen, expansões de domínio geralmente são o checkmate de uma batalha onde quem tiver a expansão de domínio mais fraca automaticamente perde a luta, mas afinal, o que é uma expansão de domínio e como ela é usada em batalha? Vem comigo que você vai entender. No mundo de Jujutsu Kaisen, os feiticeiros Jujutsu têm uma ampla gama de técnicas e habilidades amaldiçoadas, porém só alguns têm a capacidade de usar uma expansão de domínio que separa os feiticeiros Jujutsu mais poderosos dos feiticeiros Jujutsu médios. E a primeira expansão de domínio foi quando Satoru Gojo lutou contra Jogo. E assim como o próprio Itadori, os fãs ficaram surpresos com o poder de uma expansão, e a expansão de domínio é uma técnica complexa que pode ser confusa de entender, então é necessário mergulhar fundo no lore por trás desse poder. Então eu vou explicar como funciona, já que existem vários tipos de domínios e tipos de expansões de domínio. Tipos de domínio. Domínio inato. Um domínio inato é uma paisagem metafísica na mente de um feiticeiro Jujutsu. E todo feiticeiro de Jujutsu nasce com um domínio inato, querendo ou não. E um domínio inato se manifestar naturalmente se o feiticeiro do Jujutsu tiver muita quantidade de energia amaldiçoada e souber utilizar essa energia. Tendo como exemplo o próprio Sukuna, que quando estava no corpo do Itadori, ele ficava em seu domínio inato quando ele não estava controlando o corpo do Itadori. Então basicamente um domínio inato é a representação da personalidade e técnicas amaldiçoadas do feiticeiro. Tendo como exemplo de novo o Sukuna, o domínio do Sukuna mostra uma atmosfera vibrante, em tons de vermelho, onde o Sukuna se senta em um trono onde ele pode olhar para aqueles que entram em seu domínio de cima, mostrando ele como governante supremo. A expansão de domínio é uma técnica de barreira avançada onde o feiticeiro Jujutsu usa sua energia amaldiçoada e técnica inata para manifestar seu domínio inato no mundo real. E para quem não sabe ou ainda não entendeu, basicamente uma técnica inata e uma técnica amaldiçoada que nasce com o usuário, como o ilimitado do Satoru Gojo, o poder de cortes do Sukuna. Voltando para expansões, elas são manifestadas através de um sinal de mão para iniciar a expansão de domínio e em seguida usa a energia amaldiçoada para expandir o domínio e colocar dentro de uma barreira. Assim os feiticeiros Jujutsu usam sua técnica amaldiçoada no domínio e na barreira ou algum poder que ele possua, como exemplo o Satoru Gojo, que não usava sua técnica inata no seu domínio e sim o poder dos seus 6 olhos, colocando informação excessiva em todos que estiverem no seu domínio exceto aqueles que ele mesmo tocar. Assim geralmente os dominós têm como base o acerto garantido, onde é impossível de desviar e do lado de fora o domínio parece uma esfera negra, mas por dentro, os indivíduos presos dentro veem o espaço diferente. Então basicamente resumindo, uma expansão de domínio e um lugar preso por uma barreira onde esse lugar é basicamente um espaço infinito mesmo do lado de fora o domínio pareça minúsculo, dentro dele o espaço é diferente, podendo até ser infinito. Existem 3 tipos de expansão de domínio: domínios incompletos, domínios com condições e domínios de acerto garantido. Cada tipo tem propriedades únicas, mas todos os 3 tipos de domínio são perigosos. Expansão de domínio incompletas. Um domínio incompleto é quando um domínio inato é expandido com energia amaldiçoada, mas não tem nenhuma técnica amaldiçoada dentro do domínio, e normalmente os domínios incompletos não têm uma barreira, como exemplo o próprio Megumi, que tinha uma expansão de domínio incompleta e não tinha barreira, então ele tinha que usar um espaço fechado para poder prender seu adversário dentro da sua expansão. Mas também existem domínios incompletos que têm uma barreira, mas não tem nenhuma técnica amaldiçoada, ou seja, uma expansão sem acerto garantido. Domínio simples. Na Era de Ouro dos Xamãs existiam muitos feiticeiros poderosos, e quase sempre com expansões de domínio, então alguns feiticeiros desenvolveram o domínio simples. E esse domínio simples tem a função de cancelar o acerto garantido de uma expansão de domínio e até meio que equilibrar as coisas, mas o grande problema desse tipo de domínio simples é que os usuários na maioria das vezes não podem se mover se não irão desfazer seus domínios. Mas pessoas absurdas como Sukuna, que possui um corpo muito diferenciado, que 4 braços, 4 olhos e 2 bocas. Com seus corpos diferenciados, Sukuna consegue conjurar seu domínio simples com 2 de seus braços e sua boca que fica no seu peito, enquanto isso ele pode se mover e atacar com outros braços livres e conjurar sua técnica inata com sua boca normal. Expansões de domínio de acerto garantido. Essas são as expansões mais comuns entre os xamãs mais poderosos como o Sukuna e o Gojo, já que o domínio deles tem um efeito de acerto garantido, que assim que seu domínio for ativado é game over, e praticamente hit kill. Você até pode tentar se defender como Gojo fez na expansão do Sukuna, mas se a expansão do inimigo for muito poderosa não tem o que fazer. A expansão de domínio é uma das técnicas mais poderosas que xamã pode aprender, mas é uma coisa muito difícil e nem mesmo feiticeiros muito fortes como Nanami nunca aprendeu a usar uma expansão de domínio, e muitas das vezes só xamãs habilidosos e poderosos ou prodígios como o próprio Megumi conseguem aprender a expansão de domínio. E continuando sobre os domínios com acerto garantido, até o momento foram mostrados só 2 tipos, que são os domínios sem barreiras, como o do Sukuna, que não tem uma barreira, e o domínio padrão, que é fechado por uma barreira. Domínios condicionais. Também existem os domínios com condições, que são domínios sem um acerto garantido de uma técnica inata, tendo como exemplo o próprio Iguruma, que quando expande seu domínio ele tem algumas condições.
E a primeira é a proibição de violência, onde quem for preso nessa expansão não pode fazer nenhum tipo de ataque. E a outra condição é o julgamento, onde quem for pego nessa expansão é julgado por algum crime não importando quão bobo ou grave seja. E caso seja acusado, perder sua técnica inata. E se não tiver uma técnica inata, ele perde usa energia amaldiçoada, e caso tenha alguma arma amaldiçoada, ele perde a arma. E em julgamentos graves como morte de mais de 3 pessoas, a pessoa recebe a pena de morte, caso isso aconteça. E Gurma recebe a espada do carrasco, que é também irrite, que o se encostar morre. As vantagens e desvantagens da expansão de domínio. Assim como tudo, as expansões também têm vantagens e desvantagens. Vantagens como acerto garantido e as condições, mas também tem as desvantagens de gastar muita energia amaldiçoada, e a verdade é que só monstros como Sukuna, Satoru Gojo ou Yuta podem expandir seus domínios mais de uma vez. Na maioria das vezes, os feiticeiros comuns ou até mesmo as maldições só podem expandir seu domínio uma vez, porque gasta muita energia amaldiçoada. Além disso, também desgasta muito o cérebro, como foi mostrado com Satoru Gojo e com Sukuna, que depois do Satoru Gojo destruir e refazer seu cérebro várias vezes, ele não podia fazer isso para sempre, senão uma hora ia acabar morrendo. Além do próprio Sukuna, que depois que caiu no Muriokusho do Gojo, seu cérebro foi muito danificado, e depois disso ele também não podia expandir seu domínio. Além dessas desvantagens, também tem a colisão de domínios, que é quando duas pessoas ou mais usam seus domínios ao mesmo tempo, e aquele que tiver o domínio mais forte e refinado sobrepõe o outro. Tanto foi por causa disso que Jogo não usou sua expansão de domínio contra o Sukuna. Já ele sabia que, assim como Satoru Gojo, o Sukuna ia destruir completamente o domínio do jogo. Outra desvantagem também é que, se a pessoa não cuidado com sua expansão de domínio, uma pessoa pode tentar fugir. Como o próprio Dagon quando lutou contra o Toji, o acerto garantido da expansão do Dagon foi disputado pelo domínio do Megumi. Não só isso, como o Megumi também conseguiu criar um buraco dentro da barreira para escapar. Mas mesmo falando isso, essa é uma coisa muito difícil de acontecer. Mas agora uma coisa curiosa que nunca foi mostrado pra gente: o conflito de duas expansões de domínio sem barreira. Já que, como a gente viu, a expansão do Sukuna podia até não ser mais refinada que a do Satoru Gojo, mas a expansão do Sukuna conseguia atacar o domínio do Gojo pelo lado de fora e destruir a expansão do Gojo. Então a gente não sabe se qualquer um com domínio sem barreira consegue fazer isso, ou isso só é possível por causa que foi o Sukuna que fez. E realmente, galera, o que aconteceria se dois domínios sem barreiras se chocassem? Exemplo, dois Sukunas usassem seus domínios um contra o outro, já que eles seriam do mesmo nível. O que você acha que aconteceria? Será que as duas expansões se anulariam? Comenta aqui embaixo pra mim ver, que eu quero ver o que vocês acham. E se você chegou até aqui, se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. São vídeos toda semana. E mais da metade das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritos. Então apoie o canal e se inscreve. Valeu pelo apoio, tamo junto, até a próxima, fui.